Ei, pessoal, vamos continuar hoje lendo o capítulo 10, parte 2, superando a necessidade de agradar a todos, vivendo dentro de limites. As pessoas que vivem para agradar aos outros não vivem dentro de limites ou margens. Em seus esforços para agradar as pessoas, elas vão além dos limites razoáveis. Vamos enfrentar os fatos. As pessoas geralmente esperam que façamos coisas que não devemos ou não podemos. É doloroso ser alguém que vive para agradar aos outros. Essas pessoas raramente colocam o foco em si mesmas de forma adequada. Quando tiram um instante para si mesmas, sentem-se egoístas, indulgentes e culpadas. E por esse motivo, geralmente estão muito ocupadas, correndo para resolver as coisas, esforçando-se para manter todos felizes. Por ficarem tão ocupadas fazendo pelos outros, elas geralmente trabalham mais do que a maioria das pessoas. Por realizarem tanto e serem tão fáceis de se conviver, em geral elas são as primeiras a quem pedimos para fazer algo. Como resultado, elas ficam vulneráveis a que se tire vantagem delas, porque têm dificuldades em dizer não. Em geral, elas nem consideram a hipótese de dizer não. Elas simplesmente supõem que precisam fazer o que quer que lhe peçam para fazer, independente do quanto isso não seja razoável. Quando elas se aventuram a dizer não a um pedido, geralmente mudam para um sim, caso as pessoas fiquem zangadas ou contrariadas. As pessoas que vivem para agradar aos outros vão além dos limites da razão, se acharem que isso significa que todos ficarão felizes com elas. A maioria das pessoas tirará vantagem de nós se permitirmos. Esta é simplesmente a natureza humana. Não dependa dos outros para tratá-lo bem e com sinceridade. Você precisa assumir a responsabilidade de não permitir que tirem vantagem de você. Geralmente nos tornamos amargos e ressentidos para com aqueles que se aproveitam de nós, sem perceber que somos tão culpados quanto eles, ou mais. É minha responsabilidade administrar minha vida sob a direção do Espírito Santo. É impossível para os outros continuarem a tirar vantagem de mim, a não ser que eu permita. Eles podem fazer isso uma ou duas vezes até que eu perceba o que está acontecendo. Mas quando eu tomo ciência do que está se passando, passo a ser responsável por interromper o processo. Certa vez tive um patrão que tirou vantagem de mim. Ele exigia que eu trabalhasse tantas horas que isso me impedia de passar o tempo necessário com a minha família. Ele nunca demonstrava qualquer apreço, independente do que eu fizesse, sempre esperava que eu fizesse mais. Se eu demonstrasse, ainda que modestamente, que poderia não ser capaz de cumprir como uma ou duas das suas exigências, a sua ira começava a subir e eu me encolhia e concordava em fazer o que ele havia pedido. À medida que os anos foram se passando, eu me ressentia cada vez mais com aquela forma de controle. Sentia que ele deveria se importar o suficiente para entender que estava exigindo demais de mim. Queria que ele visse que a minha vida estava desequilibrada e que se importasse comigo o suficiente para dizer: tire um tempo de folga, você merece. Certo dia, quando estava orando sobre aquela situação e me lamentando com Deus sobre o quanto ele era injusto, ele disse: o que seu patrão está fazendo é errado, mas o fato de você não confrontá-lo está igualmente errado. Isso foi difícil de ouvir. Como a maioria das pessoas, eu queria culpar outra pessoa pela minha falta de coragem. Se eu não fosse uma pessoa que vivia para agradar aos outros, e se não tivesse medo, teria me poupado cerca de 5 anos de tanto estresse que por fim me deixou doente. O meu problema não era o meu patrão, o meu problema era eu. Como disse antes, muitas pessoas tirarão vantagem de nós se permitirmos. Eu permiti que ele se aproveitasse de mim. É importante entender que Deus lhe deu autoridade antes de mais nada sobre a sua própria vida. Se você não aceitar e exercer essa autoridade, poderá desperdiçar a sua vida culpando os outros por coisas a respeito das quais deveria estar fazendo alguma coisa. Você deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o que acredita ser a vontade de Deus para você. No dia do juízo, Deus não pedirá a ninguém para prestar conta da sua vida. Ele pedirá isso a você mesmo.
Veja Mateus 12:36 e 1 Pedro 4:5. E se Jesus perguntar no dia do juízo por que você nunca encontrou tempo para cumprir o chamado dele para a sua vida, você vai dizer a ele que as pessoas se aproveitaram de você e que não podia fazer nada a respeito. Você vai dizer a ele que estava ocupada demais agradando as pessoas que nunca conseguiu achar tempo para agradá-lo. Se você der esse tipo de desculpas, acha realmente que elas serão aceitas? Estabeleça limites. Assim como uma pessoa coloca uma cerca ao redor da sua propriedade para manter os intrusos do lado de fora, você também precisa estabelecer limites e margens, linhas invisíveis que você desenha em sua vida para se proteger de ser usado e abusado. Se você tivesse uma cerca no seu quintal e em uma tarde de sol olhasse para ele e visse seus vizinhos tomando banho de sol ali enquanto seus filhos brincavam sem permissão, o que você faria? Certamente não diria simplesmente: eu gostaria que esses vizinhos me deixassem em paz. Você provavelmente seria muito convincente em deixar claro que o quintal é zona proibida para eles praticarem essas atividades sem a sua autorização. Você precisa ser igualmente convincente em informar as pessoas que conhece e espera que elas respeitem os limites e as margens que você construiu ao redor da sua vida. Se você não quer que os amigos apareçam na sua casa sem telefonarem com antecedência para obter a sua aprovação, não permita que eles façam isso e depois fiquem ressentidos. Imponha as suas diretrizes, ainda que você acabe perdendo seus amigos. Um amigo, a quem chamarei Henry, parecia que nunca tinha dinheiro quando ele e James saíam para comer ou para ir ao cinema. Na verdade, Henry sempre dava um jeito de deixar a carteira em casa. James sempre acabava pagando a conta e Henry prometia pagar-lhe de volta. James não se importou das primeiras vezes que isso aconteceu, mas ele logo percebeu que aquilo acontecia com frequência demais para ser um acaso. E ainda que fosse somente um mau hábito, Henry precisava quebrá-lo. James também logo percebeu que, embora Henry prometesse pagar o dinheiro de volta, ele também sempre se esquecia disso. O ressentimento tornou-se tão forte no coração de James que ele percebeu que precisava confrontar Henry. De uma forma amorosa, James disse a Henry: realmente preciso que você pague as suas despesas e pare de esquecer o seu dinheiro. Ele disse: não posso me dar ao luxo de pagar para nós dois, e além disso, sinto que você está tirando vantagem de mim. Henry ficou muito zangado e disse a James que ele era egoísta e que deveria saber que ele lhe pagaria. James começou a se sentir culpado, achando que talvez fosse um mau amigo, então pediu desculpas. Henry pagou sua conta nas próximas 3 ou 4 vezes que saíram, mas logo voltou ao mesmo velho padrão. Ele não apenas esquecia o seu dinheiro regularmente, como também parecia ter uma atitude ainda mais desrespeitosa para com James. Obviamente, Henry estava errado por tratá-lo de forma desrespeitosa, mas James era tão culpado quanto ele por deixar que ele fizesse isso. Finalmente, a amizade deles desmoronou completamente, e James teve de receber aconselhamento na igreja para superar a amargura que sentia para com Henry. Henry foi em frente fazendo a mesma coisa com qualquer pessoa que permitisse. Ele nunca respeitava as pessoas que permitia que ele tirasse vantagem delas. As poucas pessoas que o confrontavam e faziam com que ele respeitasse os seus direitos eram aquelas a quem ele respeitava. Lembre-se sempre que se você permitir que as pessoas tirem vantagem de você, será culpa sua e não delas. Delegue ou desmorone. Embora seja difícil para quem vive para agradar as pessoas, é sábio estabelecer limites e margens positivas. Isso é sinal de força e não de fraqueza. Pedir ajuda também é bom. Deus colocou certas pessoas na vida de cada um de nós para nos ajudarem. Se não recebermos a ajuda delas, ficaremos frustrados e sobrecarregados e elas ficam frustradas por não estarem usando seus dons. Lembre-se que Deus não chamou você para fazer tudo para todo mundo em todas as situações. Você não pode ser todas as coisas para todas as pessoas o tempo todo. Você tem necessidades legítimas. Não é errado precisar de ajuda e pedir. No entanto, é errado precisar de ajuda e ser orgulhoso demais para pedir.
Em Êxodo 18, 27 a 26, 12 a 26, vemos que Moisés era um homem com muitas responsabilidades. As pessoas procuravam por ele para tudo e ele tentava atender a todas as necessidades delas. Seu sogro viu o que Moisés estava fazendo e lhe disse: "Que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo esse povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde?" Moisés contou ao seu sogro como todo o povo ia a ele com suas questões. Eles queriam que ele se sentasse como juiz entre eles e seus vizinhos, sempre que havia algum problema entre eles. O povo queria que Moisés atendesse às necessidades deles e ele queria agradar-lhes. Pode parecer que os nossos sacrifícios são bons. Podemos nos sentir orgulhosos de nós mesmos por causa das nossas boas obras, porém, elas não são boas. O sogro de Moisés lhe disse que o que ele estava fazendo não era bom. Ele disse a Moisés que ficaria esgotado, assim como o povo. Como o povo poderia ficar esgotado por não fazer nada? Porque não fazer nada pode, na verdade, ser mais cansativo do que fazer alguma coisa. Se Deus o chamou e o equipou para fazer algo, e alguém está fazendo isso por você o tempo todo, você se sentirá frustrado. Se Deus chamou alguém para ajudá-lo e você não permite que ele o ajude, ele ficará com um sentimento de frustração também. Deus nos criou para sermos interdependentes uns dos outros. Precisamos uns dos outros. O sogro de Moisés sugeriu que ele delegasse um pouco da sua autoridade a outros. Ele disse que Moisés deveria deixar que eles tomassem as decisões menos importantes, enquanto Moisés deveria tratar somente de casos difíceis. Ele fez o que seu sogro sugeriu e isso lhe permitiu suportar a tensão da sua tarefa. E os outros tiveram o benefício de um senso de realização pelas decisões que tomavam por conta própria. Muitas pessoas reclamam o tempo todo pelo que se espera que elas façam, ou terminam desabando emocionalmente e fisicamente porque não permitem que ninguém as ajude a fazer alguma coisa. Elas acham que ninguém está qualificado para o trabalho como elas. É fácil achar que você é mais importante que realmente é. Aprenda a delegar. Deixe tantas pessoas quanto possível ajudarem você. Se fizer isso, você durará muito mais e apreciará muito mais a si mesmo. Sinto que deveria ser capaz de fazer mais. Comparar-nos com outras pessoas geralmente faz com que coloquemos muita pressão desnecessária sobre nós mesmos. Se observarmos em nossa comparação que elas podem fazer mais do que nós, ou que a tolerância delas é maior que a nossa, geralmente sentimos que deveríamos ser capazes de fazer mais. Por nos sentirmos culpados, podemos ir além dos limites razoáveis e terminar doentes e infelizes. Todos nós somos diferentes e todos nós temos limites diferentes. Conheça a si mesmo e não se sinta mal se não consegue fazer o que a outra pessoa consegue. Até o nosso temperamento dado por Deus ajuda a determinar quais serão os nossos limites na vida em diversas áreas. Conheço alguém, vou chamá-la de Patty, que era casada e tinha 3 filhos. Ela era mãe e dona de casa em tempo integral. Mas se não tivesse ajuda para limpar a casa uma vez por semana, ela se esforçava para fazer tudo e continuar tranquila. Patty tinha uma amiga chamada Mari, que também era casada e tinha 5 filhos. Mari trabalhava fora 2 vezes por semana e fazia todo o trabalho de casa, inclusive cozinhando e lavando a roupa sem nenhuma ajuda externa. Na verdade, parecia que Mari era mais tranquila e menos temperamental do que Patty, embora ela tivesse mais coisas para fazer. Patty se sentia muito mal consigo mesma porque não conseguia fazer tudo sem ajuda. No seu pensamento, ela se comparava a Mari constantemente. Ela achava que deveria ser como ela. O temperamento de Mari era calmo, do tipo despreocupado. A atitude dela era: se o trabalho não ficar pronto hoje, eu o terminarei amanhã. Patty, por outro lado, era muito melancólica, uma perfeccionista extremista que não ficava à vontade se tudo não estivesse em ordem. Realmente, não podemos controlar o temperamento com o qual nascemos. Isso é escolha de Deus. Podemos trabalhar com o Espírito Santo para chegarmos a um equilíbrio, mas basicamente somos o que somos. Serei sempre uma pessoa do tipo A, de temperamento forte, do tipo líder. Na verdade, na maior parte do tempo sou do tipo A+. Dave sempre será mais calmo do que eu,
Mas isso não significa que preciso me esforçar para ser como ele. Posso aprender algumas coisas como o exemplo dele, mas ainda tenho de ser essencialmente a pessoa que Deus me criou para ser. Patty se colocava debaixo de tanta pressão que se tornou uma pessoa difícil convivência. Ela carregava um peso de culpa na maior parte do tempo, e isso começou a afetar o seu humor e a sua saúde. Finalmente, ela encontrou ajuda através de um livro que leu e a ajudou a entender que todos nós somos diferentes e que isso é perfeitamente aceitável. Algumas pessoas fazem as coisas mais rápido que as outras, mas a pessoa mais lenta pode fazê-las com mais perfeição. Cada um de nós precisa fazer o que nos deixa confortáveis. Não era errado Patty precisar de uma empregada uma vez por semana, e Mari não precisar de nenhuma. E sou certa de que em alguma outra área Mari tinha necessidades que Patty não tinha. Seja apenas você mesmo e não pressione a si mesmo para agir exatamente como os outros. Patty sentia que deveria ser capaz de fazer mais porque viu Mari fazer mais. Mas o fato era que ela não podia fazer mais e manter a tranquilidade. Isso não era uma fraqueza sua, era apenas a maneira como ela havia sido formada por Deus. Ela não precisava ser capaz de fazer o que Mari fazia para aceitar a si mesma. Ela sentia que Mari a julgava quando na verdade ela estava julgando a si mesma, e Mari não havia pensado nada a respeito. A preocupação com o que as pessoas podem pensar a nosso respeito geralmente exerce controle sobre nós. Preocupamos-nos excessivamente com o que as pessoas estão dizendo a nosso respeito. Supomos que as pessoas estão tendo pensamentos de crítica, quando na verdade elas não estão sequer pensando em nós. Quando buscamos o favor e a aceitação dos nossos críticos, perdemos a confiança ou nos desviamos do caminho das escolhas saudáveis. Confronte os seus críticos ou você acabará sendo controlado. O apóstolo Paulo tinha muitos críticos, mas ele não permitiu que a opinião deles o controlasse, nem Jesus. Faça o melhor que puder, seja o melhor você que puder, e não sinta que deveria ser capaz de fazer mais só porque outra pessoa faz. E lembre-se, uma forte confiança em Deus e na sua própria capacidade de ouvi-lo e de ser guiado pelo Espírito são o seu antídoto. A desonestidade é um sintoma dos que vivem para agradar aos outros. Seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. Efésios 4:15. O comportamento dos que vivem para agradar aos outros pode ser bastante desonesto. A Bíblia diz que devemos ser verdadeiros em todas as coisas. Devemos falar a verdade, amar a verdade e andar em verdade. Mas os viciados em aprovação geralmente contam mentiras, porque têm medo que as pessoas não aceitem a verdade. Eles dizem sim com os lábios, enquanto o coração deles está gritando não. Eles podem não querer fazer uma coisa, mas agem como se quisessem por medo de desagradar alguém. Se alguma vez eles dizem não, geralmente dão uma desculpa pela qual não podem fazer o que lhes é pedido. Eles não dirão a verdade, que pode ser simplesmente o fato de não quererem fazer o que lhes está sendo pedido. Eles podem sentir que aquilo não é a coisa certa a fazer. Às vezes, não sentimos paz com relação a uma determinada coisa e não temos a menor ideia do porquê. As Escrituras nos ensinam que devemos seguir a paz. Este é um dos caminhos por onde Deus nos guia. Devemos ser capazes de dizer às pessoas: não sinto paz com relação a firmar esse compromisso nesse momento. E elas deveriam receber essa resposta com graça, mas isso raramente acontece. Recentemente estive conversando com um companheiro de ministério. Ele é um homem muito bem-humorado e corajoso. Esse amigo me contou como outro ministro havia telefonado para ele, fazendo-lhe um pedido para aparecer no seu programa de televisão. Meu amigo disse ao homem que não poderia fazer isso porque tinha um compromisso marcado anteriormente. O homem respondeu que o compromisso previamente marcado que ele tinha não poderia ser tão importante quanto participar do seu programa de televisão, e sugeriu que ele quebrasse o compromisso anterior, ao que meu amigo respondeu: não quero. A sua resposta sincera interrompeu imediatamente a conversa. Se simplesmente fôssemos tão corajosos a ponto de dizer a verdade, poderíamos poupar a nós mesmos muito tempo e muitos problemas.
Não queremos ser rudes, mas também não queremos ser mentirosos. A maioria dos que vivem para agradar aos outros não são sinceros quanto aos seus desejos, seus sentimentos e pensamentos. Eles dizem às pessoas o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. Um relacionamento saudável requer honestidade. Algumas pessoas podem não querer ouvir a verdade, mas isso não nos libera da responsabilidade de dizer a verdade. Um exemplo na vida do rei Saul. Saul foi ungido rei de Israel. Ele teve a oportunidade de desfrutar de um grande e glorioso futuro, mas tinha algumas fraquezas de caráter que vieram a ser a sua derrota. Veja 1 Samuel 9-31. Saul era uma pessoa que vivia para agradar aos outros. Ele amava tanto a aprovação das pessoas que desobedeceu às instruções de Deus para consegui-la. Deus instruiu Saul a esperar até que o profeta Samuel chegasse para oferecer o sacrifício da tarde. Quando Samuel não chegou no tempo que Saul e o povo esperavam que ele chegasse, o povo ficou inquieto e impaciente. Embora Saul soubesse em seu coração que estava sendo desobediente, ele foi em frente e ofereceu o sacrifício que estava proibido de oferecer. Mais tarde, quando Samuel chegou, perguntou a Saul por que ele havia feito aquilo. A resposta de Saul foi: porque vi que o povo estava se dispersando. 1 Samuel 13:11. Como resposta, Samuel disse a Saul: você agiu como um tolo. Agora o seu reinado não permanecerá. Saul era tão viciado em aprovação que perdeu o seu reino por causa disso. Deus trouxe Davi para a vida de Saul para ministrar a ele. Saul reconhecia a unção e o favor de Deus sobre a vida de Davi, mas quando o povo demonstrou aprovar Davi, sentiu ciúmes. Tanto ciúmes, na verdade, que tentou matar Davi diversas vezes. A sua necessidade de aprovação era tão grande que ele estava disposto a impedir que alguém recebesse mais aprovação do que ele. Graças a Deus, porque poucas pessoas permitem que a sua necessidade de aprovação vá tão longe. Podemos não tentar assassinar alguém, mas costumamos assassinar o plano de Deus para as nossas vidas para conseguirmos ou mantermos a aprovação dos outros. Saul tentou fazer as duas coisas. Ele tentou assassinar Davi, mas em vez disso, assassinou o plano de Deus para ele e para o seu reinado. Como resultado, Saul terminou sendo morto depois de ter perdido a oportunidade de continuar sendo rei. Há inúmeras histórias tão tristes como esta. Não permita que a sua história seja uma delas. Não cometa o erro que Saul cometeu. Seja obediente a Deus. Faça o melhor que puder para ser tudo o que Ele quer que você seja. E faça tudo o que Ele quer que você faça. Mesmo que as pessoas não estejam aclamando você, o céu está. Nesse capítulo, nós vimos as características das pessoas que vivem para agradar aos outros. Agora, vamos ver como podemos superar a dor da rejeição. Deus abençoe vocês e até o próximo capítulo.